política industrial, o que nós chamamos aqui de Plano Brasil Maior, que é composta fortemente de uma política de desenvolvimento produtivo, e aqui desenvolvimento produtivo, leia-se, política de produção industrial e produção de comércio e serviços, porque nós temos no bojo dessa política uma política nacional de comércio e serviços, que vocês vão poder escutar num dos painéis de hoje à tarde do nosso secretário de Comércio e Serviços, como é que isso está estruturado. Uma política de comércio exterior, dentro das linhas que o nosso presidente Benedito pediu, mais agressiva no que tange a promoção e estratégia nacional de exportações, mas também mais agressiva no que tange a defesa da indústria. E quando eu falo defesa da indústria, eu queria deixar muito claro aqui um elemento: não é o fechamento da economia brasileira, nós temos que ser bem claro aqui. Por quê? Porque é importante, e como eu já disse, o comércio exterior brasileiro, ele é importante tanto a sua vertente de exportação, como a sua vertente de importação. Portanto, defesa da indústria não quer dizer fechamento das fronteiras brasileiras, e quer dizer fortalecimento e dar condições de competição para indústrias isonômicas. A indústria precisa competir de forma isonômica, e obviamente que aquelas mercadorias que entram subfaturadas, de forma ilegal no país, elas têm que ser intolerantemente combatidas. Então, portanto, isso tem que estar muito claro, e eu vou poder ter oportunidade de entrar em cada um dos elementos aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que essa política, ela não nasce do zero, ela nasce de um acúmulo que nós tivemos aí, tanto baseado nas políticas anteriores, mas principalmente desse legado e dessa trajetória de desenvolvimento. Ela cada vez mais vai tentar buscar uma coordenação institucional dentro do governo. Isso é importante ressaltar. Foi também dito aqui pelo nosso presidente da IB, da importância da coordenação política, de ter mais racionalidade das ações políticas, e ela vai basicamente fortalecer aquilo que nós chamamos de estrutura de acompanhamento da política, para que a gente saiba que os resultados eles estão sendo atingidos. Nós sabemos, e eu já comentei das várias oportunidades, uma delas que eu não comentei e quero comentar aqui, é que nós temos uma importante janela dentro da pirâmide brasileira de composição da nossa faixa etária e da PEA, da população economicamente ativa. É que o Brasil, a partir de 2012, 2013, ele já começa a ter o melhor momento da sua pirâmide da população econômica ativa, porque perto dos anos 2017 a 2020, a maioria da população brasileira vai ser de 19 a 35 anos de idade. Portanto, é quando o Brasil vai estar mais forte do ponto de vista da sua capacidade produtiva. Então, isso também tem que ser levado em conta. Obviamente, quais são os nossos desafios? E é isso que é importante colocar aqui, para que os senhores tenham em mente, e eu tenho certeza que os senhores e senhoras já sabem. Mas, primeiro, nós precisamos intensificar o progresso técnico e tecnológico do Brasil. Intensificar o progresso tecnológico e técnico, ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai desde a formação dos quadros profissionais de recursos humanos até a melhoria da capacidade, e que nós falamos aqui, da produtividade da indústria brasileira. Nós, obviamente, precisamos também, isso é um elemento, combater aquilo que nós chamamos guerra cambial e combater aquilo que nós chamamos de dumping cambial. Nós já tivemos oportunidade de falar isso na última reunião da OCDE. A nossa apresentação e o posicionamento do governo brasileiro foi que nós precisamos discutir e trazer a questão cambial para dentro da discussão da questão do comércio exterior brasileiro, porque no final de contas, essa guerra cambial, esse dumping cambial acaba impactando no preço que as mercadorias são vendidas no país. Então, esse elemento de guerra cambial, dumping cambial, ele rebate diretamente no preço, e a posição do governo brasileiro em todas as instâncias internacionais é cada vez mais de combate a isso e de buscar elementos que hoje não estão colocados na OMC ou nas discussões da OCDE, no que tange a financiamentos internacionais, a questão de regulamentação e o conceito de dumping, isso seja padronizado e homogeneizado. Terceiro ponto importante é que a gente tem que defender o nosso mercado doméstico de uma forma racional e clara, porque nós sabemos que nós temos um acirramento
da competição internacional, e o mercado brasileiro, sem dúvida alguma, é um dos mercados importantes no cenário internacional. Nós precisamos, e isso já foi colocado aqui várias vezes, e já foi foco de discussão de um ENAEX, a questão de acelerar os investimentos em infraestrutura. Nós não aumentaremos o comércio exterior brasileiro se a infraestrutura brasileira não crescer mais rapidamente do que as nossas exportações. Nós temos gargalo na área de aeroportos, na área de portos, na área de transporte. Nós sabemos que o setor naval só conseguiu ser recuperado através da nossa política industrial, ele estava sendo extinto. O setor de ferrovias no Brasil, que é importante, eu diria mais, é fundamental para o transporte de cargas, ele foi sucateado, então nós precisamos cada vez mais recuperar ele, e obviamente todos os investimentos que nós temos na área de infraestrutura, tanto energia, que leva a um barateamento do custo de energia, que também é uma questão importante para o comércio exterior brasileiro, ele precisa ser conjugado. Então, acelerar os investimentos em infraestrutura física e infraestrutura logística é fundamental para o crescimento do país e para o desenvolvimento, e é um desafio que nós temos. Um outro elemento importante é impulsionar a qualificação profissional, tanto na área produtiva como na área comercial. E por que eu quero me ater aqui? E obviamente eu não preciso, presidente e Castro, fazer uma fala aqui porque é importante a qualificação dos recursos humanos, mas eu queria me ater, já que nós estamos num fórum de comércio exterior e eu vejo vários estudantes aqui, dizer o seguinte: não tem como avançar o comércio exterior brasileiro se nós não tivermos pessoas capacitadas para trabalhar no comércio exterior. E capacitadas para o comércio exterior não é só falar inglês, é mais do que isso hoje. Nós precisamos produzir profissionais que falem mandarim, profissionais que falem russo. Nós precisamos evoluir na formação dos nossos quadros que trabalham com o comércio exterior brasileiro. Isso é imperativo para que a gente consiga conquistar cada vez mais uma participação no comércio exterior. E os quadros que evoluem, eles não só, eu estou dando exemplo de idiomas, mas a formação dos nossos recursos na área de comércio exterior passa necessariamente por vocês entenderem de logística, por saber como colocar um produto de um mercado A para o mercado B da forma mais fácil, barata e eficiente. Entender de financiamento para as exportações. Então a formação dos recursos brasileiros, ele é fundamental para que a gente consiga ampliar o comércio exterior brasileiro. Da mesma forma, nós iniciamos o projeto e a construção da política industrial brasileira, do Plano Brasil Maior, com uma série de medidas. Nós temos várias medidas que o senhor vão estar vendo ao longo do ano, sendo anunciadas em várias áreas, mas eu diria que o conjunto inicial de medidas, ele é um conjunto substancial, um conjunto que apontasse para onde nós queremos caminhar e aonde nós queremos chegar. Toda a articulação da política, vocês não conseguem ver aqui, mas nós temos de um lado a divisão de temas que são temas setoriais e de outro a divisão de temas que são temas setoriais, e um dos principais elementos sistêmicos que nós temos é a discussão no determinado ponto, que é o comércio exterior brasileiro, e que eu vou finalizar essa minha fala explicando alguns elementos. Mas do ponto de vista desse conjunto inicial de medidas, nós primeiros trabalhamos a seguinte binômio. Nós precisamos, já que nós não temos condições hoje de ter a reforma tributária em curto prazo, nós precisamos cada vez mais avançar na desoneração dos investimentos e na desoneração das exportações. Isso é pacífico e é uma demanda de todo o setor empresarial brasileiro: desoneração de investimento e desoneração de exportações. Segundo elemento, nós precisamos ampliar e simplificar o financiamento dos investimentos e simplificar e ampliar o financiamento das exportações brasileiras, ou do comércio exterior brasileiro como um todo. Portanto, esses são dois elementos importantes dentro do comércio exterior brasileiro. Além disso, aperfeiçoar e fortalecer a capacidade do Sistema Nacional de Inovação e das inovações brasileiras. Estimular os pequenos negócios, que é importante ressaltar. Hoje o Brasil, quando nós aplicamos, e eu vou poder comentar, a medida do Super Simples, nós conseguimos tirar as exportações do Super Simples. Tirar não é bem um termo correto, mas o correto é o seguinte: nós ampliamos de 2.400.000 para 3.600.000 o faturamento
das micro e pequenas empresas, e além dos 3.600.000, colocamos mais 3.600.000 de exportação. Então, portanto, hoje uma micro e pequena empresa, ela pode ter a composição, para estar no simples, de 50% para o mercado interno, 50% do mercado externo. Então isso é importante colocar aqui. E um outro elemento importante que nós estamos discutindo é a criação de regimes especiais de tributação para setores que nós achamos que estão com problemas no cenário internacional, que estão com dificuldade na sua concorrência. Portanto, esses vão ter, passo a passo, um tratamento especial. O primeiro setor que nós apontamos é o complexo da cadeia automotiva, e não é, eu tenho que falar aqui, até na presença de um dos líderes do setor de autopeças,